Para você ver que quando você fica conjecturando, você vai dando lugar ao diabo, e o diabo vai ganhando espaço, e ele vai ganhando controle sobre a sua vida, e roubando a sua autoridade, roubando aquilo que Deus colocou em você. E isso não pode ser roubado, isso tem que ser fortalecido, estabelecido. E isso você supera com orações, com decisões, com escolhas alinhadas com a palavra. Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Senhor, e pelo privilégio de poder estar aqui, nesta manhã, ó meu Deus, na Tua casa, na Tua presença, meu Deus, podendo receber do Senhor instruções, direções, unção, favor, graça, para crescer, avançar, prosperar, meu Deus, receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, porque sabemos, assim como está escrito em Jeremias 29:11, bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Meu Deus, para nos dar um fim que nós esperamos, meu Deus, está escrito, Senhor. E eu peço a Deus Todo-Poderoso essa unção de poder, de autoridade, de cura, de libertação, de transformação, Senhor. Meu Deus, porque uma coisa é certa, o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados, libertos, meu Deus. E nós sabemos, está escrito, meu Senhor, está escrito, meu Pai. E eu peço, Senhor, derrama sobre nós nesta manhã essa unção, este poder, esta autoridade. E que possamos ver, meu Deus, a glória do Senhor sendo manifesta em nós. Que possamos ver a glória do Senhor sendo manifesta em nós, que esse poder, que essa autoridade possa elevar, meu Deus, o nosso nível espiritual, que esse poder, essa autoridade possa nos elevar no Senhor, nos ver, nos fazer, meu Deus, crescer, avançar, progredir, desenvolver e ver, meu Deus, plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço a Tua unção sobre esta reunião, que o Senhor dirija, que o Senhor conduza, que o Senhor fale aos corações e que todos nós possamos sair daqui curados, libertos, abençoados, restaurados para a glória do Teu nome. Eu entrego nas Tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega esse espírito. Que espírito? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. Diga, essa unção do vinho novo, diga, está sobre a minha vida. Diga, e eu creio em uma alegria completa em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se por gentileza. Bom dia. Deus abençoe a todos, feliz em vê-los aqui, povo guerreiro, que é o povo das 7 horas da manhã, que é literalmente, como a gente costuma dizer, né? Sendo redundante, o desafio é desafiador, né? Mas é muito importante você estabelecer esse padrão. Nós estamos realizando um trabalho de oração com os obreiros, e eu não vou abrir aqui detalhes porque é algo mais, vou contextualizar, mas só para enfatizar algo aqui, e a experiência que alguns têm tido só pelo fato
de estabelecer um horário para orar, o horário para ler, o horário para fazer o jejum e o horário para ficar com a boquinha fechada. Alguns estão dizendo assim, bispo, parece que vai dar um infarto em algum momento, porque eu não tinha esse hábito, essa prática, isso tem sido desafiador. Mas, ao contrário, o quanto tem me trazido amadurecimento e desenvolvimento. E uma coisa que eu ainda disse, a bispa falava isso para nós, para os líderes, e ela disse assim, você não sabe o poder que a disciplina traz para a vida de uma pessoa. Repete assim comigo, a disciplina, ela traz a autoridade. Quem que não quer autoridade? Todos nós queremos autoridade. Você não quer autoridade no mundo espiritual? Quer ou não quer? É disciplina. Mas como assim disciplina vai me trazer autoridade no mundo espiritual? Sim. E só pelo fato de muitos entenderem a importância de priorizar e sacrificar e fazer o que é preciso ser feito, mesmo sem vontade. Porque tem dias que você está com vontade, não é? Tem dias que você não está. Por exemplo, hoje era um dia que eu não estava com vontade alguma de levantar o horário que eu levantei. 4:30 da manhã. Eu não estava com vontade alguma. Se ela diz assim, o senhor levantou hoje rindo? Não. Com vontade? Não. Hoje era um dia que eu falava assim, Senhor, é Isaías 41:10 na veia. Me sustenta e me ajuda. Mas eu preciso, eu quero. E eu disse ao Senhor, nem que eu for arrastado, me ajuda. Porque no momento inicial, nos primeiros dias, existe até uma empolgação, uma excitação por fazer aquilo. Mas o continuismo é o que vai fazer a diferença. Você consegue entender? O continuismo vai fazer a diferença. E essa constância traz a nós essa maturidade, essa autoridade que nós tanto precisamos no mundo espiritual. Você vê que essa autoridade foi a autoridade que Paulo teve, que quando a Bíblia fala, olha que coisa gloriosa isso. A Bíblia fala que quando Paulo passava, as sombras dele fazia o quê? Curava. Os demônios saíam. Os demônios saíam. Os aventais de Paulo curava. A oração dele, à distância, quando ele orava, mesmo à distância, os demônios sabiam e obedeciam e saíam porque sabia que era Paulo quem estava ordenando, porque era uma autoridade. Uma autoridade. Olha o que diz aqui em Atos 5,15. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Pedro também. Olha aqui que coisa gloriosa. Olha que coisa gloriosa. Autoridade. Autoridade. Mas quando a gente olha todo o contexto da vida de uma pessoa, a gente vê que houve um investimento. Um investimento. Uma pessoa que ganhou e chegou num determinado lugar. Que foi segunda-feira, eu estava assistindo um programa da bispa. Eu nem me recordo de quantos anos faz esse programa, mas um programa antigo, muito antigo. A imagem era ruim, a voz da bispa, por causa do áudio que não tinha qualidade, era ruim. A voz da bispa também estava diferente.
A maneira que estava, todo o contexto daquele vídeo estava diferente. Quando você olha no programa Mudança de Vida hoje, principalmente o do dia de hoje, você vê um tipo de áudio com qualidade, um tipo de imagem com qualidade, toda uma estrutura diferenciada, comparada àquela lá atrás. Só que, se a bispa tivesse essa mentalidade assim, não, quando tiver perfeito, eu começo, teria ficado bom? Teria ficado bom? Mas repete assim comigo, teve o dia 1, o começo, o primeiro passo, a decisão, eu vou fazer, eu vou investir, eu vou acreditar, eu vou buscar a Deus, eu vou orar na madrugada, eu vou jejuar, eu vou me sacrificar, eu vou me posicionar, eu vou dar a resposta certa, eu vou fazer o que é preciso, eu vou aplicar a palavra na minha vida, eu vou fazer, vai doer, vai ser desafiador. Só que eu não estou olhando para as dores, eu estou olhando para o meu propósito, eu estou olhando para o meu objetivo, eu estou olhando para o resultado e eu estou pagando um preço para isso. E todos nós devemos estar bem estabelecidos em cima disso, porque isso é o que faz a diferença na vida de uma pessoa. É o que faz a diferença. Porque se você der margem para um pensamento, você já teve algum momento que você esteve desanimado? Já. Você lembra quando começou? Desculpa, perdão a expressão, mas eu vou usar uma palavra bem pesada. Essa desgraça na vida da pessoa. Você lembra quando começou? Começou com coisas grandes? Não começou com coisas pequenininhas, tão bobinhas, que aquilo foi criando uma projeção que foi se multiplicando aquele sentimento, e aquilo foi aflorando. É ou não é assim? Vai aflorando, quando você vê, você está entregue e você diz assim, olha, eu quero ficar quietinho. Quando uma pessoa fala para mim, inicialmente, eu quero ficar quietinho, eu já literalmente eu falo assim, eu vou fazer uma oração por você. Uma oração por você. Eu particularmente, como eu lido diretamente com obreiros, e essa é a minha responsabilidade hoje, eu ainda falo com os obreiros. É muita gente, são 200 e poucas pessoas, e eu falo com eles. Nós temos que trabalhar para estar unidos, porque se houver em algum momento, algum foco, alguma situação que crie uma certa divergência entre vocês, eu não vou separá-los, eu vou fazer você almoçar junto, tomar café junto, vocês vão atuar juntos, e vocês vão ver, não, mas aí não tem como, aí a gente se pega. Não, aí que é a ideia, é o propósito, de vocês aprenderem a se amarem, a se respeitarem, a se honrarem, e não é se afastando, não é evitando, não é se escondendo. Você está conseguindo entender? Porque o diabo quer fazer isso. Por que quando uma pessoa ela vive um problema, ela é cobrada por algo, lá literalmente ele quer fazer aquela pessoa ficar remoendo ou conjecturando aquilo. Porque quando uma pessoa fica conjecturando um pensamento, repete assim comigo, ela está dando lugar a quem? Ao diabo. Porque é um terceiro pensamento. É uma terceira voz, não é aquela voz que ela tem que ficar, que é a voz de Deus, que é a voz que vai levá-la verdadeiramente a uma vida abençoada, a uma vida honrada. E nós passamos muito tempo, gente, olha que coisa, olha quanto tempo já passou, desde quando você conheceu a Cristo. Quanto tempo? Eu não sei, talvez para alguns 5, 10, 15 anos, 20, 30 anos. A pergunta é,
Quando Cristo chega na vida de uma pessoa, ali chega a transformação, não é? E uma transformação que traz um grande impacto. O que na sua vida, mesmo Cristo tendo chego, ainda não se transformou? É uma coisa que nós temos que considerar, porque talvez essa transformação não chegou porque eu ainda não me sacrifiquei para que eu pudesse alcançar o prêmio que há após ter estabelecido essa disciplina, essa diligência de colocar força para buscar a Deus, colocar força para fazer o que Deus espera que eu faça, colocar força. Você vê que as pessoas estão totalmente iludidas e com a cabeça totalmente invertidas, parece que elas estão de ponta cabeça. Hoje, o que é certo é errado, e o que é errado virou certo. Totalmente errado. Totalmente assim. Você vê assim, meu Deus, o que é isso? Para você ver o quanto nós, como cristãos, devemos nos posicionar e ocupar o lugar. Só que ocupar esse lugar não é só simplesmente você aparecer na rede social e falar que você é cristão. Ocupar o seu lugar é você estabelecer-se como um verdadeiro cristão quando ninguém está vendo você. Quando ninguém está vendo você. Sabe quando você está reservado ou na frente de uma tela ou em qualquer lugar onde ninguém está te vendo? Sabe, na beirada da cama, quando você acorda? Sabe quando você tem os seus momentos com Deus ou os seus pensamentos? Você estabelecer, se fortalecer, se estruturar, isso traz poder, isso traz autoridade, isso traz autoridade para a sua vida. Olha que coisa. Você vê que tem coisas que quando uma pessoa faz do jeito dela, aquilo não sai. É ou não é? Não tem um jeito certo para cada coisa? Tem ou não tem? Um exemplo. Vamos colocar um exemplo. Talvez você tenha lá na sua casa um produto que limpa esse piso aqui. Um produto que tira a sujeira, que faz a esterilização, que tira a sujeira e esteriliza, e ele dá aquele frescor, aquele cheiro gostoso de limpeza. É um produto específico para esse piso, que foi estudado para esse piso, e que quando você usa ele de forma correta, o objetivo é atingido. Mas eu também posso pegar um paninho com água, e sem um produto, e passar aqui, e supostamente maquiar isso, e na minha concepção, dizer está limpo. É ou não é? Mas eu fiz. Mas o resultado é o mesmo? É o mesmo, não? Então, 30 anos, 50 anos na igreja, ou em Cristo, e não fazendo o que é preciso da forma correta, não vai trazer o resultado que eu poderia ter vivido, que eu poderia ter recebido fazendo da forma correta. Agindo da forma que verdadeiramente tem que ser feito. Eu vi pessoas, gente, eu falava isso na quarta-feira, eu ainda fiquei até meio emocionado, porque foi muito forte para mim o dia que eu vi isso. Eu fui no Hospital do Câncer em Barretos, no ano de 2017, e lá tem um hospital chamado Hospital do Amor, que é o hospital que as pessoas estão lá no período de paliativo. Eles tomam medicamento, a única medicação que eles tomam é morfina para dor, porque não há mais tratamento. Elas estão ali, e quando chega lá, tem até a perspectiva médica, essa pessoa que tem 10 dias.
essa pessoa tem 5 dias. Gente, é uma coisa assim, olha, é algo assim que você entra, você fala assim, meu Deus, essa pessoa vai morrer. Uma coisa é a gente sair daqui e falar assim, olha, o dia de amanhã pertence a Deus, hoje eu estou vivo, amanhã eu não sei. Mas é uma coisa que não tem uma afirmação, é ou não é? A gente não sabe. Outra coisa é aquela pessoa saber que ela tem 5 dias, 3 dias. Pessoas que, imagina, 5 dias, 4, 3, 2, 1, olha, de hoje não passa. Meu Deus, Senhor, é uma coisa assim que... E nós fomos fazer o trabalho nesse dia, eu fui acompanhar o trabalho, é um corredor grande, enorme, 10 quartos de um lado, 10 do outro, e nós entramos no quarto para fazer oração, falar com as pessoas, falar de Jesus, orar pelas pessoas, e normalmente nesses lugares são dois leitos e um quarto enorme, e normalmente sempre tem muitos familiares, por conta dessa situação, a pessoa está ali, ela não tem mais, então a família, o máximo que puder estar com aquela pessoa, quer estar com ela. Então sempre está ali. Então nós passando nos quartos, e naquele dia que foi o primeiro dia que eu estive lá, eu acho que eu tinha passado o quarto, o quinto quarto, e eu ouvi um grito, pessoas desesperadas gritando, e eu ali preocupado, falei, gente, aconteceu alguma coisa. Aí a enfermeira falou assim, não, fique em paz, faleceu alguém lá do primeiro quarto. Eu falei assim, como assim? Morreu? Morreu. Eu falei assim, como assim? Não, faleceu. Faleceu, morreu. Morreu. E aí, passando mais um quarto, acho que no terceiro, outra pessoa morreu. E naquele dia em específico, nós ficamos em torno de 3 horas, faleceu 5 pessoas. Eu falei, meu Deus do céu. Eu saí assim meio que, sabe aquele que você fica reflexivo? Você fica naquele estágio, você fala assim, meu Deus, como é muito rápido. Eu vi aquelas pessoas, eu orei por elas. Eu estava ali com elas. Há minutos atrás, há horas atrás. E eram pessoas que já estavam lá é como se tivesse com uma hora marcada, por conta de doenças, o câncer e tantas outras situações. E pessoas, muitas delas, que estavam andando normal ali, aparentemente, fisicamente, não tinham nada. Nada. Mas chegou a hora, acabou. Por isso que a bispa sempre fala, leve a sério a Deus. Leve a sério as coisas espirituais. Leve a sério. Nós vemos lá em Salmo 84, o salmista Davi dizendo que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Meu Deus, mais vale um dia. Sabe aquele dia que você ora e você se derrama? Mais vale aquele dia do que qualquer outro dia. Talvez nas Ilhas Maldivas, ou em qualquer outro lugar que tenha uma nobreza, ou que seja um lugar ali belo, bonito, um lugar que tenha qualquer outra coisa, mais vale 1000 dias em Maldivas, mais vale um dia na casa, na presença de Deus, do que 1000 dias nas Ilhas Maldivas. Aí você pode dizer assim, bispo, o senhor já foi? Não. O senhor tem vontade de ir? Também não. Não, mas o senhor não sabe como que é? Sim, sei, eu já vi. Mas o senhor não tem ideia? O senhor não tem vontade de ir para qualquer outro lugar? Sim, tenho. Mas eu creio na Bíblia e eu sei o quanto é importante. Hoje eu tenho essa consciência do quanto é importante estar aqui como você está agora. Independente se tivesse uma pessoa aqui ou se tivesse milhares, eu queria estar aqui. Você está conseguindo entender? Eu queria estar aqui.
Porque quando uma pessoa verdadeiramente entende isso, ela passa a receber de Deus uma unção diferenciada, um poder, uma graça, um favor, que talvez em qualquer outro tempo, em qualquer outro momento, em qualquer outra situação, ela não teria recebido. Ela não teria. E nós, quando estabelecemos isso, nós vivemos uma vida diferenciada. Uma vida diferenciada. Gente, o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. Muito rápido. E é como se, num piscar de olhos, você já piscou os olhos, ou passou um ano. Gente, a gente virou o ano agora. É ou não é? Já estamos indo para abril. Você vai falar, meu Deus. Esses dias eu estava mexendo numa caixa, eu não tenho foto da minha infância, por N situações. Mas às vezes eu peguei umas fotos do meu casamento. Agora, dia 22 de maio, eu faço 22 anos de casado. E eu peguei a foto do meu casamento. E eu falei assim, meu Deus, olha como se fosse ontem, já passou 22 anos. 22 anos. Eu falei, Jesus Cristo. Gente, 2 décadas. Sabe como se fizesse assim, ó? É como se eu lembrasse de eu estar correndo atrás das coisas do casamento. Eu indo nos lugares, eu vendo o que eu tinha que ver, eu vendo, ajudando a Ana Paula a ver a questão de decoração. Ah, vamos ver o vestido, vai ver vestido, vamos ver isso, vai ver aquilo outro. Olha isso, vai viajar para tal lugar, olha, vai fazer tal coisa, olha, vai colocar tal coisa na mesa, vai fazer, sabe? Aquelas coisas, é como se eu estivesse lembrando, e eu ainda falei para ela esses dias, é como se eu estivesse sentindo o cheiro da comida, era como se eu tivesse aquela música nostálgica, sabe aquela música que você lembra, como você fosse levado para aquele tempo? Aí eu disse ainda a ela, minha querida, já se passaram 22 anos. 22 anos, meu Deus do céu. Você imagina quantas pessoas já perderam 22 anos? Ou 30? Ou 50, porque não priorizaram a Deus, ou não buscaram a Deus, e não fizeram aquilo que tinha que fazer em Deus. Porque tem pessoas que vivem 100 anos, fazendo tudo o que a carne, o que ela verdadeiramente quer, mas mesmo assim não viveu. A Bíblia fala, eu não me recordo onde está, sei que está em Provérbios, que mais uma criança que nasce e que não teve ali um dia, ela viveu mais, ela tem mais graça, mais favor, foi muito mais abençoada do que quem viveu longos anos. Uma criança que nasceu e morreu, sabe? Nasceu e morreu, mas tem mais graça, foi mais abençoada do que aquele que viveu uma vida inteira e não se teve, e não se voltou para Deus. E tem muitas pessoas assim, tem muita gente assim. Você vê que ela tem a oportunidade, mas ela não faz. Ela tem o privilégio, mas ela não faz. Gente, olha, eu já tive tantas experiências, eu vi tantas pessoas, eu vi familiares, eu visitei pessoas, eu visitei pessoas. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ela. Esse versículo, mas eu acho que eu li em outra tradução.
tem mais sorte do que ela. Olha só que coisa. Você vê que, como eu estava dizendo, eu visitei muitas pessoas durante todos esses anos, esses 22 anos. Ontem ainda eu estava pensando sobre isso, eu estava sentado, como diz a Ana Clara, na minha poltrona de vovô, e ela disse assim, essa poltrona é de vovô, papai. Não é de vovô, é uma poltrona confortável. E eu estava sentado lá, eu estava pensando, e eu falei assim, meu Deus, olha quantas pessoas eu já visitei, quantas pessoas eu já vi. Orei, quantas pessoas eu já acompanhei. E eu lembro de visitar idosos em asilos, idosos em hospitais, pessoas que estavam ali em momentos terminais. E eu ouvi o meu próprio pai em lágrimas. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Ok, mas naquele momento o Senhor já tinha dito, chegou a sua hora. Acabou para você. O que você poderia ter vivido, o tempo de você ter vivido aquilo que eu tinha, que eu queria fazer, acabou. Não que você não vai ser abençoado, você pode ser salvo. Você pode ser salvo. É como Lázaro. Lázaro foi salvo. Mas ele poderia ter vivido uma vida abençoada. Era ou não era? Poderia ter vivido uma vida abençoada, viveu como mendigo. Poderia ter vivido uma vida abençoada, poderia ter vivido uma vida honrada. Mas foi salvo. Tudo bem, você foi salvo. Mas você poderia ter vivido como Abraão. Abraão foi salvo, não foi? Mas também foi próspero, não foi? Foi os dois. Foi salvo e foi próspero. Lázaro só foi salvo. E essa é uma pergunta que eu faço para você, porque, literalmente, essa não é nem a palavra que eu ia pregar. Eu estou com uma palavra aqui que eu não li nada do que eu ia falar. Nem toquei nela. E eles sabem do que eu estou falando, eu nem toquei na palavra. Eu não consegui nem entrar na palavra, no raciocínio. E olha que eu estou desde as 5h40 da manhã com essa palavra, orando, estudando e meditando nela, e eu nem entrei nela. Eu nem entrei na palavra, eu não mencionei nenhum texto do que eu deixei aqui preparado, nada. Nada, nem um versículo de tantos que eu separei. E eu literalmente não sei o que Deus quer. E eu queria entender. Mas Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém. E você tem que entender, estabeleça. Firme as suas estacas. Firme as suas estacas. Se estabeleça em Deus. Deixa Deus te usar. O tempo passa muito rápido. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus fazer por você. Talvez você tenha andado tão aflito, tão preocupado, tão desesperado, tão afoito, tão angustiado. E Deus está dizendo, eu quero você. Eu quero que você esteja comigo. Creia em mim. Confie em mim. Tem coisas que é melhor você fechar os olhos e nem ficar vendo. Porque se você ficar vendo, você não faz determinadas coisas. É ou não é? Você não faz. Quem aqui tem medo de altura? Tem? Olha, por Deus, hoje eu posso dizer que eu superei o medo de altura, mas eu tinha pânico de altura. Ao ponto das minhas pernas, eu não sei quem tem medo de altura aqui sabe o que é isso. Você chegar num determinado lugar, chegar a dar vertigem, as pernas tremer, e você certamente assim muda tudo em você. E isso era tão incontrolável para mim, ao ponto de, em uma reunião que eu tive com a bispa, eu falei assim, eu preciso vencer isso. E por anos, eu orei por isso.
Eu falei assim, então eu vou romper com isso. Qual que é o lugar mais alto? E aí, um dia a bispa, num programa, a bispa fala assim, já que você tem medo, se organiza, salta de paraquedas. E aquele dia eu estava escovando os dentes, com o celular na muretinha, me organizando. E eu falei assim, acha? Que loucura. Eu falei desse jeito assim, acha, que viagem. Saltar de paraquedas, dá um infarto, eu morro lá em cima, não chego nem no chão. Morro na metade do caminho. E ela falou assim, supera, vença os seus medos. E eu falei assim, pois bem, eu vou orar por isso. Senhor, se isso vai fazer com que eu vença isso, porque era algo incontrolável. Você está conseguindo entender? Era algo que me controlava, era algo que me dominava. E eu comecei a orar por isso. E por duas vezes, algumas pessoas chegaram assim para mim, olha, eu vou pagar para você e você vai saltar comigo. Eu falei assim, você está maluco? Claro que não. E eu naquele tempo já estava orando por isso. Eu falei assim, quem sabe um dia eu vou. E eu, Senhor, eu tenho que superar isso. Na outra situação a pessoa disse, vamos. Eu falei, tudo bem, vamos. Eu cheguei e eu não fui. O ano passado, eu tive essa oportunidade de novo. E eu falei assim, acabou. Eu vou superar isso. E ainda alguém disse para mim, eu lembrei isso ontem. Alguém disse assim para mim na hora, olha, porque assim, é sempre uma coisa assim, é que nem Jesus quando estava andando sobre as águas, né? Vê se é algo que se fala para alguém que já está com medo, é um fantasma. Vê se é algo que se fala. O barco está quase virando, é um fantasma. Então, eu estava subindo o avião, o barulho da hélice do avião normal, o avião estava ligado, né? Porque tem aquele momento que eles aceleram o avião e aumenta a velocidade e aquela vibração também. Alguém disse assim, quando aumentar a velocidade, eles acelerarem, eu acho melhor você fechar os olhos, porque se você não vê, é melhor. Porque lá em cima, aí o bicho pega. Lá dentro de mim, eu até pensei em considerar aquilo que estavam falando para mim. Mas sabe o que eu disse lá dentro de mim? Eu falei assim, eu vim aqui para vencer e não para maquiar. Lá dentro de mim. Eu vim aqui para vencer isso e não para maquiar. E eu ainda disse, estava o bispo Natan, o bispo Pedroso, o bispo, estava o Eduardo, e eu ainda disse assim, eu vou passar pelo que eu tiver que passar. E ele falou, eles brincaram comigo, ele falou assim, poxa, mas você não precisa ficar amarelo ou mudar de cor. Eu falei assim, eu vou passar pelo que eu tiver que passar. Eu vou passar pelo que eu tiver que passar. Gente, eu digo para você, foi tão rápido que aquele processo, quando eu vi, eu já estava no chão, tinha saltado, tinha vivido tudo aquilo e tinha encarado aquilo. Para você ver que quando você fica conjecturando, você vai dando lugar ao diabo, e o diabo vai ganhando espaço, e ele vai ganhando controle sobre a sua vida, e roubando a sua autoridade. Roubando a sua autoridade. Roubando aquilo que Deus colocou em você. E isso não pode ser roubado, isso tem que ser fortalecido, estabelecido. E isso você supera com orações, com decisões, com escolhas alinhadas com a palavra. Porque nós recebemos uma unção de poder, uma unção de autoridade, uma unção que vai elevar o nosso nível em tudo. Em tudo.
Deus derramou sobre você o óleo. Esse óleo, essa unção, esse poder traz a você autoridade para te levar para um outro nível. Você quer ir para esse outro nível? Se estabeleça em Deus. Se estabeleça em Deus. Chega um tempo que as pessoas amadurecem, não é? Lembra do seu tempo de menino? Você não agia como menino? Agia como menino ou menina, né? Menino, menina. Enfim, o sinônimo da interpretação é o mesmo, tanto para um quanto para outro. Aquele tempo de maturidade, aquele tempo de coisas precipitadas, você era muito precipitado, muito afoito, não pensava, né? Agia no impulso, pagava para ver. Todos nós vivemos momentos assim. Só que o tempo foi passando e você foi entendendo muita coisa. E você talvez, em algumas ocasiões, você já não falava mais como antes, já não pensava mais como antes, já tinha uma segurança, já tinha uma certa destreza, habilidade para lidar com algumas coisas, como não tinha antes. O tempo foi trazendo isso a você, mas houve uma resistência. E essa resistência, repete assim comigo, é oração, é jejum, é consagração, é entrega, é você priorizar a Deus. Priorizando a Deus. Isso traz a você, porque parece que as pessoas assim, poxa, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Tem coisas que você não precisa ver. Tem coisas que você não vai ver. Tem coisas que Deus não vai permitir que você veja. Tem coisas que Deus espera que você apenas confie e creia. Ele está trabalhando em seu favor. Ele está agindo na vida daquele que tem se lançado nele. Ele não vai te desamparar. Deus não vai te desamparar. Você acredita nisso? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você, aqui em Isaías 10, versículo 27, coloca para mim, por favor. A Bíblia diz assim, ó: a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Será despedaçado por causa da unção. E a unção, ela é derramada na vida daquele que busca a Deus. E essa unção, repete assim comigo, ela traz autoridade. Autoridade. Poder. É um revestimento de força que você tem, que você não precisa empunhar muita força para fazer as coisas. Você não precisa forçar tanto para fazer determinadas coisas. Simplesmente você recebe uma graça que vai dando a você tudo aquilo que você precisa para executar aquilo, para fazer aquilo, para viver, para passar por aquele momento, para passar por aquele processo, com sabedoria, com responsabilidade, respeitando todo o tempo, todas as etapas, tudo, para você viver a glória de Deus. E tem coisas que você até quer entender, mas você não consegue. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu não vou deixar você entender, eu quero que você creia. Porque quando uma pessoa, ela quer entender algo, ela quer fazer cálculos, é ou não é? Ela quer usar a lógica e tentar, quando uma pessoa está usando a lógica, ela está conjecturando, ela está ali, né? Tem coisas que a conta não fecha.
Tem coisas que a conta não fecha, porque quem está fazendo é Deus. É Deus. E quando Deus faz, é como aquele versículo que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. É algo glorioso. É algo glorioso. Deus faz, Deus trabalha, Deus se manifesta de uma forma tão grande que você é surpreendido pela graça, pela glória dele. E é onde você fala assim: como isso aconteceu na minha vida? E aí é a hora que você vai dizer: foi Deus. Feche os seus olhos, com as mãos no seu coração. Eu quero que você reflita e que você diga a você mesmo agora, e diga assim: Senhor, eu quero mais da tua presença. Porque eu cansei para algumas coisas. Eu quero que você diga isso: Senhor, eu cansei para algumas coisas. Olha, eu estou assim, literalmente cansado para algumas coisas. Eu não quero mais viver assim. Pensar assim. Viver entregue a alguns sentimentos ou um espírito de passividade, de comodismo, uma frieza, algo que ali está claro que não tem Deus. Está claro que Deus não está ali. Eu não quero viver assim. Eu preciso da tua presença. Fale com Ele. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir, mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz, eu não vou desistir, não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir, mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz, eu não vou desistir, não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz, eu não vou desistir. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir, mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz, eu não vou desistir, não.
vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Oh, podemos viver, mas hoje podemos viver. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz, eu não vou desistir, não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz, eu não vou desistir, não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz, eu não vou desistir, não vou, não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na tua presença, eu oro, meu Deus, juntamente com cada uma dessas pessoas. E assim como está escrito, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta.
O Senhor levou sobre si todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus já pagou o preço. O Senhor Jesus já pagou o preço. Eu oro, meu Deus, em concordância com cada uma dessas pessoas. E eu declaro, Senhor, essa unção de cura, de libertação, de transformação. Meu Deus, todas as áreas que se encontram, meu Deus, aí travadas, paradas, perdidas, eu declaro, Senhor, todas elas sendo revertidas, mudadas, transformadas por conta de decisões que foram tomadas aqui nesta manhã. Eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas. E eu declaro, meu Pai, essa unção que cura, esse poder, essa autoridade que traz a ela, meu Deus, essa autonomia, meu Deus, para dizer não para doenças, para dizer não para decretos, para dizer não para sentenças, para dizer não para tudo aquilo que veio, meu Deus, para escravizar. Meu Deus, tudo aquilo que veio para escravizar, tudo aquilo que veio para roubar, eu declaro, meu Deus, que essa autoridade possua a vida dela e que ela saia daqui, meu Deus, curada, liberta, abençoada, honrada, meu Deus, e engrandecendo o teu nome. Eu abençoo a vida de cada uma delas e declaro essa unção de cura, de libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.